Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Laís e hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu acho que faz muito sentido também com o próprio significado da Páscoa em si. Vamos lá. No livro de Oséias não é um livro que é tão falado, né? Nem tão conhecido. Mas desde a primeira vez que eu li ele, o Senhor me revelou muitas coisas e eu me apaixonei por esse livro porque ele reflete o coração de Jesus para nós, né? E, enfim, eu vou dar mais ou menos um resumo da história desse livro. Oséias, ele era um profeta que vivia na nação de Israel. E na época a nação de Israel estava fazendo coisas que o Senhor não aprovava. Eles tinham abandonado o Senhor, estavam adorando outros deuses. E aí Deus, ele levantou Oséias, né, como um profeta naquela época. E ele disse para Oséias se casar com uma prostituta. E aí essa história, de certa forma, ela se relaciona conosco, porque é como se fosse a relação de Jesus conosco, né? Nós somos pessoas muitas vezes que são infiéis, assim como essa mulher era, né? A mulher de Oséias. O nome dela é Gomer. E aí Deus manda Oséias se casar com Gomer para que Oséias meio que sinta o que Deus sentia pela nação de Israel, né? Deus amava muito a nação de Israel, apesar de ela ser infiel e fazer coisas que o Senhor não gostava. E aí, o livro de Oséias vai falar que Gomer, né, na sua juventude, ela amava o Senhor, ela tinha um relacionamento com o Senhor, mas de algum momento ali, ela abandonou o Senhor e começou a viver de uma forma infiel, né, adorando outros deuses. E aí, na Bíblia fala um castigo que cairia sobre ela por conta da sua infidelidade. Mas depois o Senhor fala que ele amava tanto a vida dela, né? Amava tanto ela que ele não ia fazer isso. E aí no capítulo 3, ele manda Oséias comprar a esposa dele, né? Porque ela era uma prostituta, então para que ela saísse dessa vida, ela precisava ser comprada. E aí Oséias compra ela, né? Na Bíblia fala que ele comprou ela por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. E aí, se você for estudar, né, você vai ver que tudo isso aqui que ele comprou, Gomer, né, essas coisas que ele fez para trocar ela, eu pesquisei e eu descobri que esse valor, né, que se converte em valor, foi o mesmo valor que Jesus foi vendido, né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então seria mais ou menos esse valor que Oséias usou para comprar Gomer. E aí, então, Gomer é comprada por Oséias, e aí o Senhor disse que ele ia restaurar a relação deles, porque ela era uma mulher infiel, né, que teve filhos que vieram de uma forma infiel, mas mesmo assim, o Senhor disse para que Oséias amasse ela. E aí ela deixa de viver em prostituição e passa a viver juntamente com ele, né, na mesma casa. E o Senhor redimiu toda a história de Gomer dessa forma, né. E sempre quando eu leio essa história, o Senhor fala muito comigo, porque isso fala a respeito da fidelidade do Senhor, né? Do coração que Ele tem para conosco. E às vezes a gente não pode fazer as mesmas práticas que Gomer fazia, mas quantas vezes a gente não troca Jesus por menos, sabe? Às vezes eu fico refletindo na minha vida, poxa, eu poderia estar dando mais pro Senhor, eu poderia estar me relacionando mais, eu poderia ler a Bíblia mais, mas eu fico tão apegada com as minhas preocupações ou com as minhas coisas, ou eu fico tão preocupada em fazer o que eu preciso e às vezes eu esqueço que o Senhor já é tudo que eu preciso. Então, é isso, sabe? Essa relação que mostra aqui no livro de Oséias, de Oséias comprando Gomer, sabe? E isso sempre fala muito comigo a respeito do que o Senhor fez, né? Quando Jesus foi morrer na cruz por nós, Ele literalmente nos comprou com o sangue dele. É como se a gente estivesse na mesma condição de Gomer, como se a gente fosse, né, todo mundo infiel ali, como se todos os dias a gente pecasse contra o Senhor. E mesmo com nós sendo infiéis, o Senhor escolheu morrer por nós numa cruz, nos comprar com o próprio sangue dele, sofrer por nós. E isso é muito lindo, porque o Senhor nos ama muito. Então essa é a reflexão que eu queria trazer nessa manhã. E se você se sente talvez triste por não estar se dando da forma que você gostaria pro Senhor, ou se você se sente realmente culpado
e sujo pelo seu pecado, saiba que, assim como Gomer foi redimida pelo próprio Deus, o Senhor tem o poder de nos redimir pelos nossos pecados. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos lavou, sabe, com o próprio sangue dele. Ele nos limpou de todo o nosso pecado. Então, se você tem se sentido triste porque você pecou, ou tem se sentido culpado mesmo, hoje eu te incentivo a aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque o que o Senhor fez na cruz foi a obra perfeita, sabe? E Ele fez tudo o que podia fazer. E Ele nos limpou. Então, deixe que nessa manhã o Senhor te lembre do que Ele fez, do sacrifício que Ele fez por você. Mesmo a gente sendo tão infiel e tão pecador e tão sujo, o Senhor não ligou para isso. E Ele veio e nos tirou, sabe, da nossa condição, da onde a gente estava, e nos limpou. Então receba nessa manhã o perdão do Senhor, sabe? Se lembre do que Ele fez por você e seja grato pela fidelidade do Senhor para com você. E é isso. Bom dia. Amém, Senhor, nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor mova nossos corações para mais próximo de Ti, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Eu oro para que essa palavra, Pai, de Oséias, sabe, esteja gravada nos nossos corações. Que o Senhor continue ministrando ao longo do dia, Pai. Quando a gente for ler esses versículos, ouvir a música, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus amoroso, que nos ama apesar das nossas falhas, apesar de tudo de errado que nós fizemos. E o Senhor, ainda assim, sabendo de toda a nossa história, de tudo que a gente ia fazer, o Senhor ainda assim escolheu morrer por nós numa cruz e nos comprar com o Teu sangue, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, por profundo amor e misericórdia que o Senhor carrega. E eu oro para que o Senhor esteja ministrando nossos corações, Pai, mais do Teu amor e mais da Tua misericórdia, que a gente possa andar e ser assim como o Senhor foi, misericordioso e amoroso. E eu te agradeço, Pai, porque mesmo nós sendo tão infiéis, o Senhor continua sendo fiel. E eu te louvo porque grande é a Tua fidelidade, Pai, e que a gente possa aprender de Ti todos os dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.